E o Santander espera uma inflação mais controlada no ano de 2024, com uma Selic podendo fechar a 8,5% ao final do ano. Sabemos que a projeção do Itaú e do Bradesco seria de fechamento em 9%, mas o Santander é um pouco mais otimista. E por que isso acontece? Sendo que ele entende que em 2025 poderemos ter uma taxa Selic caindo para 7,5% ao ano, favorecendo os negócios no geral. Porque afinal de contas, o custo de capital de terceiros, o custo de crédito cai. E até mesmo o valuation das empresas é impactado positivamente por quanto a taxa de juro ela vai determinar se um valuation é otimista ou pessimista. Quanto maior a taxa de juros, o valuation é cada vez mais pessimista. Quanto menor a taxa de juros, o valuation é mais otimista e aí as ações costumam subir. O Santander entende que em todas as reuniões do Copom haverá uma queda na taxa Selic. Esse ano é o último ano de mandato do Roberto Campos Neto, que ainda segura um pouco, mas agora ele afrouxou e obviamente poderemos esperar que se esse ciclo continuar e se o IPCA continuar mais ou menos controlado, Selic pode sim chegar a 7,5% em 2025. De todo modo, o mercado já ligou o sinal de alerta, porquanto o IPCA em janeiro, uma prévia do IPCA, registrou uma alta de 0,42%. Foi abaixo do 0,56% de dezembro, mas ainda assim foi acima do que o mercado esperava. O consenso era de 0,34%. Isso foi suficiente para gerar volatilidade na Bolsa de Valores. Nós sabemos que o capital estrangeiro faz preço na Bolsa de Valores. E quando o estrangeiro verifica que há um sinal de inflação acima da expectativa do mercado, onde eles estão investindo, que no caso é o Brasil, eles acabam tirando seu dinheiro. É um capital especulativo, obviamente, mas é importante você entender como o preço da Bolsa de Valores é formado na prática. De todo modo, precisamos reconhecer que esses números de projeções de taxa Selic e inflação, no geral, são completamente imprecisos, apesar de advirem de grandes bancos. Você não precisa ficar na cabeça com um número cravado. O importante é que você entenda que há sim agora um ciclo de queda nos juros e que esse ciclo, para continuar, que já vem acontecendo pelo Banco Central, é indispensável que o governo não tenha um déficit primário tão gigantesco. Ele não vai zerar esse ano, esqueça essa ideia, mas que ele não tenha um déficit tão pesado e que a inflação brasileira se mantenha mais ou menos controlada. A inflação precisa ficar abaixo da taxa Selic. Então, se nós temos uma inflação de 6, agora nós estamos perto de 5, ainda dá para continuar o ciclo de queda da Selic até 9, 9,5% ao final desse ano. Se a inflação começar a subir demais e superar ali 5, 6%, você pode ter certeza que o Banco Central vai começar a ter mais cautela. Por hora, não precisa ficar desesperado, nada além do que se poderia esperar, porquanto nós estamos vendo uma disparada no preço dos alimentos, mas isso eventualmente pode se normalizar. Vamos acompanhando. E a Ferbasa comprou 45% de controlada da Auren Energia. Auren esta, que seria uma das poucas empresas do setor elétrico que não teve uma disparada, assim como o CEMIG, mas no momento estou preferindo o CEMIG, porque eu quero ficar longe do setor de geração, que segue num momento complicado, a AS Brasil querendo fechar capital, por isso estou preferindo, em termos de oportunidade no setor elétrico, a CEMIG. E esse negócio, que foi até anunciado em 2023 pela Ferbasa, diz respeito a parques de energia eólica, porque afinal de contas a Ferbasa consome muita energia. Esse é um dos grandes problemas da Ferbasa. E aí ela tendo o seu próprio parque eólico, isso faz com que o consumo de energia elétrica seja mais barato. E de acordo com a Ferbasa, esse negócio prevê o suprimento de 35 megawatts médio de energia elétrica durante 20 anos, um contrato longo, contando a partir de 2025. Então poderemos ter já uma melhora nos resultados de Ferbasa por conta de redução de custos em virtude desse negócio anunciado e finalmente fechado. Sendo que a Ferbasa vem sofrendo nos últimos 12 meses, as ações já acumularam uma queda de quase 30%. O indicador preço-lucro da Ferbasa não está tão baixo, mas ainda assim 7 vezes lucro. Quando nós olhamos para o histórico da empresa, ainda está abaixo do seu histórico. Indicador EV sobre EBITDA também está abaixo do histórico médio de 8 vezes. Sendo assim, a ação ficou barata no momento. Mas vamos olhar aqui para a rentabilidade da empresa. O ROI está em 14%. Está um pouco abaixo da média de 15%. Então, a queda não foi à toa. Mas por que isso acontece? Vamos lembrar que a empresa ainda está com dívida negativa. Isso acaba acontecendo porque é uma empresa de commodity na prática. E aí ela se sujeita aos ciclos. Então quando você viu esse ciclo de alta aqui, foi justamente um pequeno boom que tivemos em commodities no mundo, em virtude da pandemia e os estímulos monetários. Depois que isso acabou, taxas de juros começaram a subir no mundo inteiro, essas empresas
sofrem. Então, são nesses momentos de sofrimento que os investidores que querem investir nessas empresas precisam se posicionar. Do contrário, ficar pensando que você vai conseguir comprar no meio da alta, isso não vai dar certo. Você nunca será consistente nessas empresas. Se você não quer passar por esse tipo de dinâmica com empresas de commodities, sequer entre nessas empresas. Fique em empresas onde, se você errar o preço ou o momento, não será algo tão prejudicial. Valendo lembrar que a Ferbasa é uma small cap, detém hoje um valor de mercado de apenas 4 bi, negociando muito próximo do seu valor de patrimônio líquido. E saiba o seguinte, no mercado financeiro, quando começa todo o pessimismo, o primeiro alvo de quem opera vendido, e sempre quando há pessimismo tem gente operando vendido no papel, é justamente o PVP igual a 1. Então, se você está aguardando alguma grande oportunidade, você gosta do papel, saiba que o primeiro alvo dos vendedores é o valor do patrimônio líquido. Depois disso, eles tentam afundar ainda mais se a empresa continuar tendo queda no lucro líquido e na rentabilidade. Só que a rentabilidade já não está tão ruim assim. O lucro líquido teve queda sim, quando você olha aqui para os dados da DRE, você vai perceber que a geração de caixa caiu pela metade, assim como o lucro líquido caiu pela metade em relação ao ano de 2022 e também caiu em relação a 2021, mas o lucro líquido é bem maior do que os anos de 2018, 2019, 2020. Então é um ciclo. De todo modo, estude bem a empresa, cautela com o preço, porque, como eu disse, commodity é bastante difícil. Investidores processam a XP por prejuízos milionários. A XP então está sendo processada por investidores que estão alegando práticas abusivas que levaram os acionistas a prejuízos milionários. Vamos lembrar aqui que dá sim para você sustentar que uma corretora e o seu usuário, entre eles há uma relação de consumo, aplicando-se assim o Código de Defesa do Consumidor, onde há a definição de práticas abusivas que podem gerar danos e até indenização por danos morais, não só patrimoniais. E os acionistas / consumidores estão acusando a corretora de enviar informações erradas ou incompletas sobre os investimentos, além de incentivar aportes em ações pouco vantajosas e promessas de grandes lucros. Um dos clientes que entrou com o processo relatou que as taxas de corretagens cobradas sobre operações ultrapassam o seu patrimônio de 20 milhões. Isso aqui é impressionante. Em nota, a XP diz que segue rigorosamente a regulação, que é transparente, fez a sua defesa formal. É provável que a justiça não acolha esse tipo de pedido, porque afinal de contas é muito difícil você avaliar o nexo de causalidade. Além do que, quando nós falamos de investimentos de risco, ativos de risco, não há como você exigir que a corretora faça alguma garantia ou que ela seja responsabilizada por suas indicações, exceto em caso de culpa grave ou dolo. Dolo é a intenção de causar prejuízo. Isso raramente alguém vai provar, para não dizer nunca. Já a culpa grave até pode acontecer de ter uma prova. O que seria uma culpa grave? Um erro grosseiro que quase se equipara a um dolo. E quando que isso acontece? Quando é algo grosseiro. Então, por exemplo, uma empresa acabou de decretar a sua falência e a XP, por meio de um assessor, recomenda a compra dessa ação. Isso é um erro grosseiro, porque afinal de contas a empresa decretou a sua falência. Mas afora um caso como esse e outros mais grosseiros ainda, é muito difícil você responsabilizar a corretora. Então isso aqui não é tão preocupante assim. Prosseguindo aqui, ex-diretor do Bradesco vendeu R$1 milhão em ações antes da divulgação dos seus resultados financeiros. E nós sabemos que os resultados de Bradesco foram fracos, com um ROI de 6,9%, é ROI de banquinho. Até o Banco Inter teve um ROI de 8,5%. Então, isso causa espécie ao mercado. O ex-diretor vai lá e vende essa quantidade de ações. Me perguntaram sobre isso. E aqui eu não vejo grande problema, porque afinal de contas ele é um ex-diretor. Ah, Luan, mas existe ali uma quarentena, ele já teve acesso a informações privilegiadas. Sim, mas vamos reconhecer aqui que o Bradesco está indo mal já faz mais de um ano. Então, sendo diretor ou não, era um tanto quanto previsível um resultado ruim ou mediano. Ainda, a operação foi realizada dentro do prazo legal, antes do período de silêncio, então não teve nenhuma irregularidade. E você deve começar a se acostumar com isso. Quem trabalha na empresa, CEO, diretor, conselheiro, eles obviamente terão informações antecipadas, informações privilegiadas. Isso é óbvio, se você trabalhasse lá dentro em cargos de alto escalão, você também teria. E aí é óbvio que quando você sabe que vai ter um resultado horroroso e que o mercado vai fazer as ações despencarem, você vai tentar arrumar um meio legal ou até ilícito para fazer a venda, só sendo extremamente ético para não fazer isso. Mas aí você está exigindo uma bondade quando você não deve esperar bondades de investidores. Você tem que agir de acordo com o jogo. Tivemos recentemente o Jeff Bezos vendendo $2 bilhões em ações da Amazon. Então isso faz parte do jogo aqui e lá fora. Eu sei que você eventualmente se sente injustiçado, principalmente quando é um diretor, é que é um ex-diretor, então
tá fora. Mas quando é um diretor, um conselheiro e faz isso, você se sente injustiçado. Mas é assim mesmo. E é por isso que eu reitero aqui a necessidade de diversificação. Você nunca vai conseguir concorrer com controladores, diretores, conselheiros. Eles sempre terão menos prejuízo do que você, acionista, que acha que sabe o que está acontecendo com a empresa. Sendo assim, entendo que é um movimento completamente esperado e que por mais que nós sempre saibamos de forma tardia o que está acontecendo de ruim na empresa, se a gente verificar que é uma situação ruim, faça a venda. Existe hoje um tabu entre os investidores de longo prazo a respeito da venda, mas a venda faz parte do jogo. Todos, absolutamente todos os investidores fazem venda. E aí, de vez em quando o Barsi diz o seguinte: eu não faço venda, eu faço substituição. Mas na prática é um mero jogo de palavras. Ele vendeu uma ação, por exemplo, BB Seguridade, sem perder fundamentos, porque ele falou que tinha uma oportunidade maior em Caixa Seguridade. Então entenda que a venda pode ser feita, não tenha medo de fazer a venda. Tenha medo de fazer vendas em excesso, muito giro, porque a chance de você perder muito dinheiro com impostos, custos de negociação e também lucro cessante por você ter vendido um bom papel vão aumentando. Na bolsa de valores, quanto mais vendas você faz, mais operações você faz, maiores as chances de você perder dinheiro. Então, tente fazer esse tipo de controle, mas verificou uma situação que você não se sente confortável de manter o papel na sua carteira, então venda. Não estou dizendo aqui no caso do Bradesco, só estou dizendo no geral, em abstrato. Só tente manter um autocontrole em relação a esse tipo de prática, apenas isso. Avalie cautelosamente a situação. Em relação ao Banco do Brasil, nós sabemos que ele aumentou o payout para 45%, projeção de lucro para até 40 bilhões de reais, vamos ficar no meio do caminho, 38,5 bi, pós-balanço, mas o que muitos estão comentando ali é o efeito Patagônia, Banco Patagônia, que gerou resultados, digamos, não recorrentes, porque o banco teve um lucro muito bom, acima de 9 bilhões, o ROI 22%, um lucro inclusive acima do Itaú, só que o pessoal está falando, espera, mas esse lucro teve impacto em grande parte, de forma positiva, do resultado do Banco Patagônia. O Bradesco BBI, por exemplo, avalia que se superou projeções por conta de um aumento significativo dos resultados do Banco Patagônia, com 2,4 bilhões de lucro líquido, 1,3 no terceiro tri, fazendo com que a margem financeira líquida ficasse 6% acima da estimativa do Bradesco. O Leonardo Piovesan disse que houve um ganho não recorrente, decorrente de variação cambial. Sim, citou o aumento da despesa de provisão, isso obviamente era de se esperar por conta de um agro mais enfraquecido. Ainda tivemos aqui um pouco do efeito Americanas. A Genial aponta uma desaceleração do banco em 2023, algo que já é esperado. Não teremos um forte crescimento de lucro, por isso o Banco do Brasil não é mais uma oportunidade. Ele é um banco agora para receber dividendos e ainda que tenha tido esse efeito Patagônia, não há nada demais com isso. Isso faz parte do jogo. O banco manteve ROI, ainda que o lucro líquido tivesse caído, ficado abaixo das expectativas do mercado, seria um lucro líquido robusto, então segue o jogo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse é o canal Mira Invest. Até o próximo vídeo. Fui!